Você já acordou com a sensação de que viveu algo indescritível, mas que se perdeu assim que abriu os olhos? Como se durante a noite tivesse participado de uma aventura extraordinária, mas ao voltar à realidade, tudo tivesse se apagado como uma escrita na areia levada pelo vento. Essa sensação enigmática de ter deixado algo para trás ao despertar é muito mais do que apenas uma falha da memória ou um capricho do cérebro cansado. Ela pode ser o eco de algo muito mais profundo, uma viagem da alma por dimensões além da compreensão comum. Enquanto dormimos, nossa consciência se liberta das amarras do corpo físico e navega por reinos sutis, onde encontra guias espirituais, recebe mensagens do futuro e até acessa fragmentos de vidas passadas. Mas ao retornar, um véu espesso de esquecimento se instala, quase como se algo ou alguém não quisesse que a gente lembrasse o que viu. E se os sonhos fossem mais do que imagens desconexas? E se fossem janelas para uma realidade paralela da qual somos proibidos de lembrar completamente? Muita gente acredita que sonhar é apenas o cérebro reorganizando memórias e sensações. Mas, e se não for? E se os sonhos forem experiências reais vividas por sua alma em planos superiores? Algumas culturas chamam isso de projeção astral, outras de viagens dimensionais. A verdade é que todas as noites mergulhamos em um oceano invisível onde as leis do tempo e espaço não se aplicam. E é nesse ambiente que mistérios profundos se revelam. O problema é que ao voltarmos, trazemos apenas migalhas dessas vivências. Um rosto desconhecido, uma sensação estranha, um lugar que nunca vimos, mas que parecia familiar. Seria isso apenas uma fantasia do inconsciente? Ou existe um esforço silencioso para manter nossa percepção limitada? Neste vídeo, vamos explorar esse território oculto. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Ativa o sininho, porque aqui a gente não fala só de sonhos, a gente revela o que está por trás deles. E comenta aqui embaixo, você já teve um sonho tão real que jurou que ele aconteceu de verdade? Sonhos premonitórios. Eis aí uma das maiores provas de que o mundo dos sonhos vai muito além do que a ciência costuma admitir. Abraham Lincoln, dias antes de ser assassinado, sonhou com seu próprio funeral na Casa Branca. Ao perguntar quem havia morrido, ouviu: o presidente dos Estados Unidos. Coincidência? Talvez. Mas e Mark Twain, que sonhou com o caixão de seu irmão e viu exatamente a mesma cena dias depois, após um acidente fatal? E Nikola Tesla, que dizia receber ideias e fórmulas complexas durante o sono, como se uma inteligência maior soprasse diretamente em sua mente? Há registros também de passageiros do Titanic que sonharam com o navio afundando antes mesmo da tragédia. Alguns chegaram a cancelar as passagens, e isso salvou suas vidas. Coincidência demais, não acha? E se esses sonhos fossem, na verdade, mensagens enviadas de uma dimensão atemporal? Um aviso, uma chance de mudança, uma forma de evitar o destino. A pergunta é: por que não conseguimos lembrar de todos eles? A ciência explica o esquecimento dos sonhos como uma disfunção do hipocampo, a parte do cérebro responsável por consolidar memórias. Mas será mesmo que é só isso? E se existir um sistema de bloqueio muito mais elaborado, projetado para evitar que a gente acesse certos conteúdos? Desde tempos antigos, tradições místicas e espirituais afirmam que os sonhos são portais para outras realidades. Platão já falava disso. A Cabala, os ensinamentos sufis, o xamanismo, todos apontam para a ideia de que ao dormir, a alma escapa do mundo físico e vai em busca de aprendizado, cura, revelações.
Mas ao acordar, quase tudo é apagado. Por quê? Seria um mecanismo de proteção para que verdades profundas não causem colapsos psíquicos? Ou há entidades, forças espirituais, arcontes, obsessores, que atuam para manter a humanidade ignorante sobre o que ela realmente é? Cada vez que você acorda sem lembrar o que sonhou, talvez esteja deixando para trás uma parte do seu próprio despertar. E aí entra um ponto ainda mais intrigante: a ideia de que o mundo dos sonhos é um verdadeiro campo de batalha espiritual. Relatos de diversas culturas falam de entidades que atuam durante o sono para interromper revelações importantes. Quantas vezes você já teve um sonho que parecia estar prestes a te mostrar algo grandioso e foi acordado por um barulho repentino? Ou então viu uma figura estranha surgir do nada, mudar o rumo do sonho e te deixar confuso? Muitos acreditam que essas interrupções não são acidentais, elas são feitas por forças que não querem que você desperte para a verdade. No gnosticismo, os arcontes são vistos como manipuladores da realidade, que controlam os sonhos para manter a humanidade num ciclo eterno de ilusão. Já os xamãs indígenas relatam encontros com seres parasitas que se alimentam da energia dos sonhadores e os desviam de suas jornadas espirituais. E no espiritismo, fala-se dos espíritos obsessores que perturbam o sono com imagens de medo e caos, justamente para impedir a lembrança das experiências espirituais vividas durante a noite. Você já ouviu falar sobre a paralisia do sono? Aquela sensação apavorante de estar consciente, mas sem conseguir mover um músculo? Para a ciência, é um fenômeno neurológico, mas para muitas tradições espirituais, é um momento de transição entre mundos. Durante essa experiência, é comum sentir presenças estranhas, ver sombras ou ouvir vozes. Seria isso apenas alucinação? Ou estaríamos testemunhando, mesmo que por breves instantes, a verdadeira face da realidade espiritual? Há quem diga que, nesse estado, a alma está entre o plano físico e o plano astral, vulnerável a interferências externas. E que é justamente por isso que o medo se manifesta, como uma defesa psíquica contra o desconhecido. Agora imagine se todas essas experiências, sonhos vívidos, premonições, paralisia do sono, fossem peças de um mesmo quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que revela que a vida é muito mais do que aquilo que nossos olhos podem ver. E que os sonhos são, na verdade, a chave para essa descoberta. Existem técnicas para acessar essas lembranças ocultas, práticas que podem fortalecer sua conexão com os mundos espirituais durante o sono. Manter um diário de sonhos é uma delas. Anotar tudo o que você lembrar logo ao acordar ajuda a treinar sua mente a guardar mais detalhes. Meditação antes de dormir, com foco em intenção espiritual, também pode abrir portais de percepção. E mantras, como o Aum prolongado, funcionam como chaves vibracionais que alinham sua consciência com planos superiores. Essas práticas não são mágicas, mas sim disciplinas. Elas exigem constância. E à medida que você desenvolve essa habilidade, começa a perceber padrões. Sonhos se tornam mais nítidos. Certas figuras voltam a aparecer. Locais desconhecidos começam a parecer familiares. E aí você percebe que não está sonhando, está viajando, está acessando partes da sua alma que conhecem verdades milenares, verdades que foram esquecidas ou escondidas. A escolha de lembrar ou continuar dormindo é sua. No fundo, o mundo dos sonhos é uma dimensão onde passado, presente e futuro se fundem, onde somos mais do que apenas um corpo. Somos consciência pura
livre, capaz de viajar entre as estrelas e conversar com seres de luz. Mas também somos alvos de distrações, de forças que preferem nos manter presos à matrix da ilusão. A pergunta que fica é: quem se beneficia com o nosso esquecimento? A ciência já começa a admitir que há mistérios no sono que ela não consegue explicar. Estudos sobre o sono REM mostram que o cérebro está mais ativo do que nunca, quase como se estivesse conectado a outra realidade. A parapsicologia já sugere que podemos acessar um campo quântico de consciência durante os sonhos, um espaço onde todas as possibilidades existem. Mas por que esquecemos quase tudo? Talvez porque lembrar significaria libertar, e nem todo mundo, ou toda entidade, quer que isso aconteça. Mas você está aqui, ouvindo isso, e isso já diz muito. Significa que sua alma quer lembrar, e talvez esteja mais próxima do despertar do que você imagina.